tarde a todos. Good afternoon. Podemos sentar. We can sit down. Só estar aqui à espera da minha intérprete. Amém. Deus é bom. Amém. Hoje é dia de ceia, é dia de nós celebrarmos o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele que morreu por nós. Amém. Mas antes vamos ouvir a palavra, aquilo que Deus tem para dizer para cada um de nós, para nos ensinar. Amém? Pois vocês sabem aquilo que nós estamos a estudar, não sei se se lembram. So everyone knows what we're studying. I don't know if you remember. Ok. Amém. Estamos a falar de We're talking about fruto do Espírito. Amém? fruit of the Spirit. Amém. E fruto do Espírito está em The fruit of the Spirit is in Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Acho que quando chegarmos ao fim desta série, todos nós vamos ter estes versículos na ponta da língua. Amém? É muito importante para cada um de nós. Sorry. So the fruit of the Spirit is in Galatians 5, 22 to 23. You said that was right. That was right. So I remember. And by the end of the series, I think everyone will have that in their hearts. They will remember it by heart. Amém? Amém. Nós vamos falar de mais uma característica. So today we're going to be talking about one more characteristic. Okay? Nós já falámos de amor, We've already spoken about love, de paz, peace, alegria happiness, e hoje vamos falar de paciência. and today we're going to be talking about patience. Amém? E vamos ler Gálatas 5, 16 a 26. And we will read Galatians 5, 16 to 26. Amém? Diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até o versículo 26. And so Galatians 5, 16 to 26, it says, So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires is what is contrary to the Spirit, and the Spirit is what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Sorry. Até 26. Continue in 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Yeah? Okay. Amém. Então, aquilo que nós temos falado durante estas semanas Amen. So the things that we have been talking about during these weeks é que o apóstolo Paulo, is that the Apostle Paul, nestas passagens, nos dá duas listas. in these passages, he gives us two lists. E que são listas de hábitos que nós temos. And they're lists of habits that we have. E uma é a lista dos hábitos da carne. And one of them is the list of the habits of the flesh. E a outra a lista dos hábitos do Espírito. And the other is a list of habits of the Spirit.
E é importante que nós temos que entender, porque já temos falado várias vezes, And it's important that we understand, because we haven't spoken about many times, é que estes hábitos is that these habits, são a evidência externa they are external evidence da nossa habitação interna. of our internal habitants. Eu vou repetir, estes hábitos These habits, são a evidência externa they are an external evidence da habitação interna. of the internal habitants. Ou seja, quando eu tenho um sentimento, por exemplo, de tristeza, So this means when I have, for example, a feeling of é um sadness, sentimento que é algo interno, it's an internal feeling, mas se eu exprimo o choro ou a tristeza externamente, but I show the tears and crying externally. então esse choro é evidência externa And so this crying is an external evidence daquilo que eu tenho dentro de mim. of what I have inside myself. E o apóstolo Paulo põe estas duas listas And Apostle Paul puts these two lists como aquilo que nós demonstramos na nossa vida diária as things we show in our daily lives é aquilo que está dentro de nós. is what is inside us. E é interessante que Paulo, And it's interesting that Paul, em Atos 19:2, in Acts 19:2, ele vai passar alguns dias a Éfeso he goes to spend some days in Ephesians, e ele faz esta pergunta: and he makes this question: vocês receberam o Espírito Santo? Have you received the Holy Spirit? E porquê é que Paulo pergunta isto? And why does Paul ask that? Será que Paulo viu alguma coisa que não demonstrava que estes discípulos tinham o Espírito Santo? Could it be that Paul saw something that didn't show that those disciples had the Holy Spirit? E é importante nós percebermos It is important that we understand que eles eram discípulos, that they were disciples, eles conheciam Jesus, they knew Jesus, eles conheciam Deus, they knew God, eles até iam à igreja, they even went to the church. mas Paulo perguntou: But Paul asked, será que vocês receberam o Espírito Santo? have you received the Holy Spirit? E a pergunta que nós temos feito, e vou voltar a fazê-la, And the question that we have done, and I'm going to repeat myself and make it again, é que se Jesus passasse contigo um dia, is that if Jesus spent a day with you, se Paulo passasse contigo um dia, if Paul spent a day with you, ele faria esta pergunta: será que tu recebeste o Espírito Santo? would he make this question, have you received the Holy Spirit? Será que se Paulo trabalhasse contigo, ele faria esta mesma pergunta? Could it be that if he worked with you, Paul worked with you, he would make the same question? Ou na escola? Or in school? Será que no final do dia ele perguntaria: Could it be that at the end of the day he would ask you that? tu recebeste o Espírito Santo? Have you received the Holy Spirit? Então não vale a pena nós dizermos algo And so it's not worth that we say something quando aquilo que é a nossa evidência externa when the thing that is the external evidence não é o Espírito Santo. is not the Holy Spirit. Nós até podemos dizer que temos cheios do Espírito Santo, We can even say that we are full of the Holy Spirit, mas se a nossa evidência não é o Espírito Santo, but if our evidence is not the Holy então Spirit, algo está a acontecer. then something is happening. É interessante que nós vamos falar de paciência It's interesting that we're going to be talking about patience, e todas as características do fruto do Espírito and all of the characteristics of the fruit of the Spirit, são baseados no amor. they're based in love. E nós já vimos isso a semana passada. And we saw this last week. Nós não podemos ser bondosos sem amor, We can't be kind without love. nós não podemos ter paz sem amor, We can't have peace without love. nós não podemos ter domínio próprio sem amor. We can't have self-control without love. O amor é a base de todas as características do fruto do Espírito. Love is the base of all the characteristics of the fruit of the Spirit. Amém? Mas hoje vamos falar de paciência. But today we'll be talking about patience. Neste texto, ele fala de longanimidade. In this text, he talks about. You said there were no funny words. Longanimidade. I don't know what that means. Verse 23. Oh, verse 23 says. Longanimidade. Gálatas 5. 23. Longanimity. That was Okay. not there. É que eu disse que hoje não tínhamos palavras difíceis. He told me that there were going to be no funny words. Ok? Então, quando nós olhamos para Gálatas 5, 22 e 23, And so when we look at Galatians 5, 22 and 23, e esta característica do fruto do Espírito and this characteristic of the fruit of the Spirit é a longanimidade, no original, is longanimity of the original,
mas em novas traduções but in new translations, diz paciência. it says patience. Então é o mesmo, paciência ou longanimidade. And so it's the same, patience or longanimity. Thank you. Ok? Yeah. Ok, quando nós vamos ao original grego, When we go to the original Greek, o apóstolo Paulo Apostle Paul, usa uma palavra difícil, he uses a difficult word. ok, que diz longanimidade é macrotumia. That says longanimity. I can't even say the actual word. It's Macrotumia. macrothuma. Macrotumia. Macrotumia. Ok? Esta palavra no grego This word in Greek quer dizer tumia, means tumia. quer dizer ânimo, Tumia means excitement. yeah? Yeah. Ok? E macro And macro quer dizer grande. means big. Então, tudo junto quer dizer longo ânimo. Everything together means big excitement. Por isso, a palavra longanimidade. And so comes the word longanimity. Ok? No contraste desta palavra, In contrast of this world, e quando this o word, apóstolo Paulo fala das obras da carne, and when Apostle Paul talks about the works of the flesh, ele usa a palavra tumus, he uses the word tumus. que quer dizer ira. That means anger. E ira quer dizer alguém que tem o pavio curto. And anger means someone that has a very small, a short Alguém que fuse. ferve em pouca água. Someone that boils in very little water. É? Never heard about that. Ok? Então a pergunta é, And so the question is, o que é que acende o teu pavio? what turns on your fuse? Ou seja, o que é que te faz explodir facilmente? What makes you explode easily? E nós podemos ver várias coisas. And we can see many things. Por exemplo, os nossos filhos, For example, our children, eles são especialistas em acender o nosso pavio. they're specialists in turning on our fuse. Acho que eles já vêm com o manual de instruções. I think you already came with the manual of instructions. Por exemplo, o trânsito, For example, há pessoas que no trânsito explodem facilmente. there are people that in the road they explode very easily. Às vezes, quando nós vamos principalmente a serviços públicos Especially when we go to public services, e temos que esperar aquelas longas filas we have to wait the very long lines que faz com que as pessoas percam a paciência. that make people lose their patience. Por exemplo, o futebol, quando o Benfica perde. And even in football, when Benfica loses, Amém? Há muitas coisas. Nossas esposas, nossos maridos, there are many things. Our wives, our husbands, muitas vezes também tiram cursos para fazer-nos explodir. many times they also take the courses Amém? to Cada make um us tem explode. o seu pavio curto e sabe aquilo que lhe faz explodir. Everyone has the short fuse and know what makes them explode. Amém? Mas é importante nós percebermos It's important that we understand que paciência that patience é uma característica de Deus. is a characteristic of God. E o próprio Deus tem longanimidade. And God himself has longanimity. Ele é longo a irar-se. He is long to anger. Ou seja, ele demora muito tempo para que ele se possa irar. And so it takes a lot of time for him Amen. to get angry. E nós estamos aqui mesmo por causa disso. And we are here exactly because of this. Por causa do longo ânimo de Deus Because em of the, relação aos nossos pecados. because of the long excitement of God in relation to our sins. Amém? Eu queria ler com vocês em 1 Timóteo 1, 12 a 16. I wanted to read with you guys the 1st of Timothy 1, 12 to 16, Onde nós vamos ver where we will see que longanimidade é uma característica de Deus. that longanimity is a characteristic of God. E diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, eu, que sou o principal pecador,
Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. And so the first of Timothy 1 says, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immersed patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Amém. Amém. Sabem, nós que somos cristãos, You know, we that are Christians muitas vezes perguntamos many times ask, porque é que Jesus ainda não voltou. why hasn't Jesus returned yet? Se nós até já somos salvos, If you're already saved, porque é que Jesus ainda não voltou? why hasn't Jesus come? Porque é que ele ainda não veio julgar as nações, como diz a Bíblia? Why didn't he come to judge the nations, as it says the Bible? Mas sabem, aqui Paulo But you know, here Paul dá uma resposta muito importante, gives a very important response que diz paciência. that says patience. Então ele aqui diz que Deus está paciente, And so here he says that God is patient, à espera, waiting, para que o máximo número de pessoas possam conhecê-lo. so that the maximum number of people can know him. E graças a Deus por isso, And thank God for this, porque nós somos resultado da paciência de Deus, because we are a result of God's patience, porque senão se calhar não estaríamos aqui. because we might not even have been here. Agora, nós temos um conceito We have a concept que se chama que eu chamo o conceito novo forte. that I call the new concept strong. Isto é o quê? What is this? Nós ensinamos os nossos filhos We teach our children que quando lhes batem na escola, that when someone hits them at school, eles têm que bater também. they should hit them back. Mas na Bíblia, But in church, in the Bible, sorry, aquilo que diz what it says é que ser forte is that to be strong não é bater, is not to hit, mas aguentar but to take, quem te bate. but to deal with who hits you, to Ok? take it in. É o aguentar. Quando alguém te bate, It's to support. So when someone hits you, e nós muitas vezes vemos isso como estratégia de lutas, and many times it is as a strategy of o fights, segredo não está em bater muito, the secret is not to hit a lot, está em aguentar para não cair. it's on supporting yourself so you Amen. won't fall. E para Deus é o mesmo. And for God it's the same. Ou seja, a tua força So your strength não está na força com que tu bates, is not on the strength in which you hit, mas no poder da tua but resistência. in the power of your resistance. Amém? E vamos ler em Mateus 5, 38 a 42. And we were reading Matthew 5, 38 to 42. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Ou melhor, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa também. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. E dê a quem lhe pede, e não volte as costas a quem quer lhe pedir emprestado. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Amém? Há uma expressão que nós usamos muito, There is an expression that we use a lot. que é: That is, eu sou cristão, mas não sou burro. I am Christian, but I'm not dumb. Não é? Nós usamos isso no nosso dia a dia. We use this in our daily lives. Mas aquilo que nós aprendemos, But what we have learned que o mais forte não é aquele que bate mais, is that the strong is not the one who hits more. mas Jesus aqui nos está a ensinar But Jesus here is saying, is teaching us, que o mais forte é aquele que aguenta a pancada. that the stronger is the one who actually supports the E things. isso é paciência. And this is patience. Vocês sabem que a paciência é capaz de parar uma guerra? You know that
patience is capable of stopping a war, e nós estamos a viver guerras atualmente, and we are living wars at the moment, e temos guerras porque não houve paciência, and we have wars because there was no patience, porque cada um queria ser mais forte que o outro. because everyone wanted to be stronger than the other. E aqui Jesus nos está a ensinar And here Jesus is teaching us que o golpe mais violento, that the strongest hit ou punch, or punch, there you go, o golpe mais violento não é tu agredir o teu irmão the most strongest or violent punch is ou o not teu for you. oponente, Is not when you hit your brother or your opponent, mas tratá-lo como irmão. but is when you treat them as a brother. Amém? E quando nós vemos no exemplo de Jesus, And when we see in the example of Jesus, Jesus estava paciente. Jesus was patient. Todo o mundo estava a violentá-lo, The whole world was violating him, mas ele aguentou o impacto da violência humana. but he took in the impact of the human violence. Então, por que é que nós somos tão impacientes? And so, why are we so impatient? Por que é que nós não conseguimos esperar? Why can't we wait? Sabem, hoje nós vivemos muito no imediato. You know, today we live a lot on the right now. Se nós virmos antigamente, If we see in the past, quando nós queríamos mandar uma mensagem, if you wanted to send a message, nós enviávamos um pombo correio. you would send a message pigeon. Yeah? Enviávamos um pombo correio, ou então os próprios correios andavam a cavalo. We would send a message pigeon, or even the mail themselves would go on horses. Yeah. E as mensagens chegavam meses, semanas para chegar. And the messages would take months, days to get there, weeks. Mas hoje, quando nós recebemos, por exemplo, um WhatsApp, But today, when we receive, for example, WhatsApp, se a pessoa não responde na hora, if the person doesn't respond at the moment, temos um grande problema. we have a big E problem. às vezes eu sofro disso, às vezes. And sometimes I suffer from Às this. vezes quando eu envio mensagens Because sometimes when I send e as messages pessoas não me respondem, and people don't answer me, então eu começo a ficar ansioso. I start to get anxious. Porque a pessoa tem de me responder. Because the person has to answer me. Isto é um problema que eu estou a tentar superar. That's a problem I'm trying to overcome. Amém? Então, nós estamos preparados para este tipo de And situações. so we are prepared for this type of situations. Mas aquilo que Jesus nos quer ensinar, But what Jesus wants to teach us, aquilo que o apóstolo Paulo está a falar em paciência, what Paul the Apostle is trying to say in patience, é que nós temos que ter longo ânimo em várias coisas da nossa vida. is that we have to have long excitement in many places in our lives. E a pergunta que eu faço And the question I ask é: o que é urgente para nós? is, what is urgent to O us? que é que não pode esperar? What cannot wait? Nós, quando vamos ao hospital, por exemplo, We when go to the hospital, for nós example, vamos a uma urgência. we go in an emergency. E ali ninguém tem paciência. And then no one has patience. Mesmo estando doentes, Even being sick, nós queremos ser atendidos rapidamente. we want to be looked after very quickly. E porquê? And why? Porque a nossa vida corre risco. Because our life is in danger. E quando passa alguém que passa à nossa frente, And so when someone goes in front of us, possivelmente com mais urgência que nós, possibly even with more urgency than us, nós reclamamos. we start to say things. Porquê? Porque a nossa vida corre risco. Why? Because our life is in danger. Senão não at íamos às risk. urgências. Because otherwise we wouldn't go to the emergency. Mas a conclusão que eu tiro But the conclusion that I take é que nós perdemos a paciência is that we lose patience quando a nossa vida acaba. when our life ends, Ou quando tocam na nossa vida. or when they touch our lives. Então, sempre que nós nos irarmos, And so every time we get angry, sempre que nós perdermos a paciência, every time we lose patience, mesmo às vezes com coisas que não são tão importantes, even sometimes with things that are not even important, é porque nós estamos a dar importância à nossa vida. is because we're giving importance to our lives. E alguém está a querer tocar na nossa vida. And someone's trying to touch our lives. Mas será que é mesmo assim? But is it really like this? Será que por pequeninas coisas nós achamos que a nossa vida está em risco?
Is it really okay to think that, oh, for little things our lives is at risk? Então, vamos ver como é que nós podemos ser And pacientes. so we'll see how we can be patient. Como é que nós podemos desenvolver a nossa paciência. How we can develop our patience. Amém? E nós vamos falar de 5 passos And we will talk about 5 steps que nos podem ajudar de uma forma that prática can help us in a practical way a desenvolver a nossa to paciência. develop our patience. Amém. Em primeiro lugar, In the first place, desenvolve uma nova perspectiva. develop a new perspective. Amém? Desenvolve uma nova perspectiva. Develop a new perspective. Então, desenvolver uma nova perspectiva And so developing a new perspective, é nós descobrirmos uma nova maneira is us discovering a new way de ver as situações. of seeing situations. Se eu mando uma mensagem e a pessoa não responde, If I send a message and the person doesn't eu, em respond vez to de me, estar preocupado porque ela não me responde, instead of worrying because they are not responding to eu me, posso pensar que ela está ocupada I can think that they are busy e que não pode responder logo. and that they can answer me now. Então, desenvolver uma nova perspectiva, And so, developing a new perspective. nós vamos mudar a nossa maneira de ver a situação, By doing this, we will change the way that we see a situation, ou mesmo a pessoa que está a nos criar esse problema. or even the person who is creating this problem. Então a paciência começa And so, patience starts por mudar a maneira de nós encararmos as coisas. by changing the way that we face things. Sabem, quando nós estamos impacientes, You know, when we are impatient, nós começamos a ter uma perspectiva muito limitada das coisas. we start to have a very limited perspective on things. Tudo o que nós vemos Everything we see, é nós, it's us. porque pensamos mais no nosso problema do que nos outros. Because we start to think more about our problems Então, than on the others, about others. eu vejo as minhas necessidades, And so I see my necessities, eu vejo os meus desejos, I see my desires, eu vejo as minhas carências, I see my needs, e como isso, de uma certa forma, and all of this in a certain way está a atrapalhar a minha vida. is interrupting my life. Então, a nossa impaciência And so our impatience é muito derivada it derives da nossa crise de controle. on our crisis of control. E porquê? Porque nós queremos controlar tudo à nossa volta. And why? Because we want to control everything around Isso faz us. parte do ser humano. This is part of being a human being. Então, a raiz da impaciência And so the root of impatience muitas vezes é o egoísmo. many times is being greedy. Porquê? Greediness. Porque eu penso no meu problema, Because I'm thinking about my own na minha problems, perspectiva das coisas. my own perspective of things. Selfishness, not greediness, sorry. É importante nós obtermos uma nova perspectiva na nossa vida. It's important that we have a new perspective of our lives. E é importante nós começarmos a ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. And it's important that we start to see things from the other person's perspective, from the other person's point of view. Por exemplo, como eu já falei, As I've said se os before, nossos filhos nos fazem explodir, if our children make us explode, então eu tenho que começar a ver as coisas na perspectiva deles, I have to start seeing things from their perspective. o que não é fácil, Because it's not easy. porque eles são filhos. Because they're children. Se o meu patrão me faz explodir, If my boss makes me explode, então eu tenho que começar a ver as coisas na perspectiva do meu patrão. then I have to start seeing things from my boss's perspective. Então, perceber a perspectiva dos outros So understanding other people's perspectives ajuda-nos a descobrir o que eles sentem helps us to understand what they are feeling e o porquê de agir dessa maneira. and why they're acting that way. Amém? Diz em Provérbios 19:11, diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. It says in Proverbs 19:11, a person's wisdom wields patience. It is in one's glory to overlook an offense. Amém? Então aqui a palavra sabedoria And so here the word wisdom é ver a vida is to see life sob a perspectiva de Deus. from God's perspective. Olhar para as situações Look at situations de um ponto de vista de Deus, from a point of view from God, de um ponto de vista divino. from a divine perspective. E sabem, em toda a Bíblia,
And so, in the whole Bible, Deus faz uma comparação God makes a comparison. e Ele compara paciência com maturidade. And He compares patience with maturity. E diz em Provérbios 14, 29, And it says in Proverbs 14 and 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Então, maturidade And so maturity compreende a capacidade de nós sabermos esperar. comprehends the capacity of us being able to wait. Um homem que tem entendimento e sabedoria, A man who has understanding and wisdom, que vê a vida do ponto de vista de Deus, but sees life from God's point of view, ele sabe ser paciente. he knows how to be patient. Então, aquilo que nós temos que aprender And so what we have to learn é ver a vida do ponto de vista de Deus. is to see life from God's point of view. E nós precisamos descobrir essa perspectiva. And we have to uncover that perspective, we have to know it. Em segundo lugar, In second place, uma forma de nós nos tornarmos mais pacientes a way that we can turn ourselves more patient é ter sentido de humor. is to have a sense of humor. Sentido de humor. A sense of humor. E nós podemos não achar até muita graça, And sometimes we cannot even find it that porque funny, quando estamos impacientes nós não queremos rir. because when we are impatient we don't want to laugh. Não queremos, não. We really don't. Então é importante nós aprendermos a rir So it's important that we learn how to laugh das circunstâncias que nos deixam impacientes. from the circumstances that make us impatient. Muitas vezes aprender a rir de nós mesmos. And many times knowing how to learn from Aprender a ourselves. rir de coisas menos boas que nós fazemos. Learning how to laugh from things that are not as good as that we do. Sabem, descobrir uma parte divertida Finding out a fun way das frustrações que nós passamos, of the distractions that we go through, frustrations that we go through, das situações que estamos que nos está a deixar impacientes, of the situations that are making us impatient. não é fácil, But it's not easy, mas é importante. but it's important. Há um estudo que diz There's a study that says as pessoas que riem vivem mais. the people that laugh live longer. Eu gosto de rir, I like to laugh, então eu não sei se vou viver muitos anos, so I don't know if I'm gonna live many years. mas o estudo diz que as pessoas que riem vivem mais. But the study says that people who laugh live more. Então, o humor And so the humor, é como se fosse um antídoto it's as if it's an antidote para a ansiedade. to anxiety. Nós vivemos em tempos onde muita gente sofre de ansiedade. We live in ages that many people suffer of anxiety. Muitas pessoas a viver deste problema. É um problema muito atual. Many people living with this problem is a very at the moment problem. Mas alguém dizia But someone said que o riso that laugh é o amortecedor para os choques da vida. O amortecedor. cada palavra que me O riso é o amortecedor para os choques da vida. The laugh is the Vamos. o que eu vou dizer agora? You said there were gonna be no funny words. But the laugh is basically the catcher, let's say, of Dos choques da vida. the shock absorber of the shocks of life. Ou seja, o riso é como se fosse algo que amortece And so laugh is as if it was like something that absorbs the shock aquilo que nos quer fazer mal, of something that wants to make us aquilo bad. que nos deixa impacientes. Things that make us impatient. Amém? Em Salmos 2, versículo 4, In Psalms 2 verse 4, o salmista dizia: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir. the psalmist said, "The one who enthroned in heaven laughs." Amém? Então, o nosso Deus tem sentido de humor. And so our God has a sense of humor. Ele não é aquele Senhor sério, He's not the serious Lord, castigador, punisher que muitas vezes nós imaginamos. that we many times imagine. Então, ele tem sentido de humor. And so he has a sense of humor. Amém? E é o sentido de humor And it's a sense of humor que pode preservar a nossa sanidade. that can preserve us, our sanity. Quando nós
estamos com problemas when we have problems ou que estamos impacientes, or we are impatient, nós podemos rir. we can laugh, E isso vai nos ajudar a aliviar and that will help us to release esse mesmo problema, the same problem, essa mesma impaciência, the same impatience, porque Deus gosta de rir. because God likes to laugh. Amém? Então, se nós queremos ser parecidos mais com Jesus, And so if we want to be more like Jesus, aprenda a rir. learn how to laugh. Rite. Laugh. Amém? É importante desenvolver o nosso sentido de humor. It's important to develop our sense of humor. Amém? Em terceiro lugar, In third place, diz, aprofunda o teu amor. it says deepen your love. Então, em terceiro lugar, tornar-se paciente And so in third place, becoming patient é aprofundar o teu amor. is to deepen your love. Amém? Em 1 Coríntios 13:4 diz, o amor é paciente. In 1 Corinthians 13:4 says love is patient. Amém? Sabem o que é que este versículo significa? Do you know what this verse means? Significa que quando eu sou impaciente, It means that when I'm impatient, então eu não sou amoroso, I'm not being loving, porque o amor é paciente. because love is patient. Quando nós amamos alguém When we love someone e nós temos em conta as necessidades do outro, and we take in consideration the other's necessities, os seus desejos, their needs, their os seus wishes, sofrimentos, their sufferings, ou seja, nós começamos a ver no ponto de vista do outro, and so when we start to see from their point of view, deixamos de ver apenas o nosso. we stop only seeing ours. Então, quando nós estamos cheios de amor, And so when we are full of love, nada pode provocar a nossa ira, nothing can provoke our anger, nem esgotar a nossa paciência. not even make our patience run out. Amém? Nós vimos na semana passada, We've seen last week, e falámos de amor a semana and passada, we spoke about love last week, e foi dito que o amor não é um sentimento. and we said that love was not a feeling. Amém? O amor é uma atitude, Love was an attitude. ou seja, nós escolhemos amar. And so we choose how to love. Amém? E Deus está para nos ajudar nessa escolha, And God is there helping us on that choice. mesmo quando nós achamos que é impossível. Even when we think it's impossible. Então, se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, So if you want to be more like Jesus, pede paciência para aquela pessoa que mais te incomoda. ask for patience from the person that bothers you the most. E sabem qual é o segredo? And you know what's the secret? É que ela vai te incomodar tanto Is that they're going to bother you so much que o amor e a paciência do Espírito Santo that the love and patience of the Holy Spirit vão fazer que a perturbação que ela faz contigo will make the bothering that they do to you não te irrite mais, doesn't make you angry anymore. não te faça ser mais impaciente. It doesn't make you any more impatient. Amém? Amém. Então, o amor é paciente. And so love is patient. Amém? Vamos desenvolver e aprofundar esse amor. Let's develop and deepen this love. E nós vamos ver a nossa paciência aumentar. And we will see our patience increase. Amém? Amen? Amen? Amém. Em quarto lugar, In fourth place, diz, no quarto passo diz, para desenvolver paciência, on the fourth place says, to develop patience, é preciso depender de Deus. it's needed to depend on God. Amém? Sabem? A paciência não é apenas uma questão de força, You know, patience is not only a question about strength da nossa vontade. from our part. Nós não temos paciência por ter muita vontade de ter We paciência. don't have patience only because we want to have a lot of patience. Sabem? Como nós já vimos, You know, as we've seen, a paciência faz parte do fruto do Espírito. patience is part of the fruit of the Spirit. Então, quando nós desenvolvemos paciência, And so when we develop patience, a paciência de Deus, God's patience, aquilo que é o genuíno fruto do Espírito, that is the genuine fruit of the Spirit, nós temos paz interior. we have inner peace. Então, certas situações que nos incomodavam And so certain situations that used to bother us, deixam de nos incomodar. they no longer bother us.
Porque nós dependemos de Deus. Because we depend on God. É Deus que faz crescer esse fruto. It's God that makes this fruit É o grow. Espírito Santo em nós que faz crescer It's the esse Holy fruto. Spirit in us that makes the Holy Spirit Então já não depende de nós. And so it doesn't depend on us anymore. Depende de Deus. It depends on God. Amém? Há uma coisa que é importante, There's a thing that's important. é que a Bíblia é um livro sobre espera. Is that the Bible is a book about wait. E muitas vezes nós ficamos impacientes por esperar. And many times we become impatient. E nós waiting. vemos imensos exemplos na Bíblia sobre espera. And we see many examples in the Bible about Nós vemos, waiting. por exemplo, Noé, We see, for example, Noah, esperou 120 anos por chuva. who waited 120 years for rain. Abraão Abraham, esperou 100 anos para ser pai. who waited 100 years to be a father. Moisés Moses, teve 40 anos no deserto à espera. who spent 40 years in the desert waiting. Se nós virmos todo o Antigo Testamento, If we saw the whole Old Testament, está à espera do Messias. it's on the waiting of the Messiah. Os discípulos The disciples esperavam o Espírito Santo no cenáculo, were waiting the Holy Spirit, the cenacle, etc. etc. A Bíblia é um livro sobre espera. The Bible is a book about waiting. Porquê? Why? Porque é que nós muitas vezes não queremos esperar? Why don't we usually want to wait? E a Bíblia nos ensina que temos que esperar. And the Bible teaches that we have to wait. Porque esperar Because waiting demonstra fé, shows faith. desenvolve a tua fé. It develops your faith. E a fé agrada a Deus. And the faith is given by God. Então, quando queremos uma resolução rápida para alguma coisa, And so when we want a quick resolution for something, para alguma situação for a situation, ou por alguma oração, or for a prayer, ficamos impacientes porque queremos que Deus responda we rápido. become impatient because we want God to answer fast. Então está a demonstrar que não temos fé. And so we're showing that we don't have faith. Porque fé é saber esperar. Because faith is to know how to wait. E o problema é que muitas vezes nós temos pressa, And the problem is that many times we have a hurry, mas Deus não tem pressa nenhuma. but God has no hurry. Porque Deus só responde no tempo deles. Because God only answers on His own time. Então, saber esperar é uma demonstração de fé. And so knowing how to wait is a demonstration of faith. E paciência And patience, é a prova da nossa fé nele, it's a proof of our faith in Him, da nossa fé em Deus. of our faith in God. Amém? Amém. Em quinto lugar, In fifth place, nós temos morrer com Cristo e viver com Cristo. we have dying with Christ and living with Christ. Sabe, isto à primeira vista parece assim um pouco controverso. You know, at first glance it seems a bit Morrer com controversial. Cristo e viver com Cristo. Dying with Christ and living with Christ. Como é que nós podemos morrer com Cristo e viver com Cristo ao mesmo tempo? How can we die with Christ and live with Christ at the same time? Paulo vai nos dizer Paul is going to tell us porque é que nós nos iramos tanto. why we get angry so much. Porque é que nós somos tão impacientes. Why we are so impatient. Porque é que nós explodimos tão facilmente. Why we explode so easily. E não sei se vocês já pensaram na resposta, And I don't know if you've already thought about the answer, mas isso acontece but this happens porque estamos vivos. because we are alive. Porque a nossa vida Because our lives, ainda é nossa. it's still ours. E há um exemplo muito prático And there's a very practical example. que é uma pessoa que é a pessoa mais paciente do mundo, That is the most patient person in the world. é um morto. It's the dead. Vocês já viram um morto queixar-se? However, have you ever heard a dead person complain? O morto é paciente. The dead is patient. Ele não tem sede, He's not thirsty. não tem frio, He's not cold. né? Não se queixa da posição em que está deitado. Ele é paciente. He's not complaining about the position where he's laid at. He's always patient. Né? Nem sequer quer ir à casa de banho. He doesn't even want to go to the toilet. O morto é paciente. The dead person is patient. Já pensaram nisso? Have you ever thought about it? Em Gálatas 5:24 In Galatians 5:24, diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos.
says, "Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires." Amém? Então Paulo diz em Filipenses 1:21, And so Paul says in Philippians 1:21, para mim viver é Cristo. "For me, living is Christ." E aquilo que a Bíblia nos desafia And that the Bible is challenging us é nós morrermos para as nossas coisas da carne. is for us to die for our things É of isto de flesh. nós morrermos em Cristo. That's why we die in Christ. Então o apóstolo Paulo diz que viver no Espírito And so the Apostle Paul says that living in Christ, já não sou eu que vivo, it's no longer I that live, mas Cristo vive em mim. but Christ lives in me. E em Gálatas 2:19 diz: And in Galatians 2:19 says, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. and it says, "For through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live is in the body. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me." Então, quando nós falamos em morrer com Cristo, And so when we say dying with Christ, é morrer para a nossa carne, is to die for our flesh, é morrer para a nossa vontade, is to die for our wishes, para a nossa for impaciência. our impatience, E viver com Cristo is to live by Christ, é or with quando Christ, nós morremos para a nossa carne, is when we die for our flesh, nós vamos ressuscitar com Cristo. we will resurrect with E Christ. isto é viver com Cristo, é o Cristo ressurreto em nós. And this is to live with Christ, is the Christ resurrected in us. E é isto que o apóstolo Paulo se refere. And this is what the Apostle Paul is referring to. Porque só quando Cristo vive em nós Because only when the Christ lives in e us, nós vivemos com Cristo ressurreto, and we live with Christ resurrected, então só assim é que o fruto do Espírito se vai desenvolver. only then the fruit of the Spirit will develop. Sabem, salvação Salvation. Não é só nós termos os nossos pecados perdoados, It's not only about us having our sins forgiven, mas sermos unidos com Cristo but it's about us being united with Christ na morte e na vida. and death and life. Isto é ser um com Ele. This is to be one with Him. Nós sermos unidos com Ele, morrer para nós Us being united with Him, dying for us e viver com Ele. and living with Him. Sabem, o sangue de Jesus The blood of Jesus representa o perdão dos nossos pecados, represents the forgiveness of our sins, mas o pão, ou seja, o corpo, but the bread, in this way, the flesh, representa a nossa união com Cristo. represents our unity with Christ. E é isto que Ele quer. And this is what He wants. É isto que Ele quer, que a vida dele seja através de nós. This is what He wants His life to be through us. Amém? Então o segredo de nós sermos pacientes, And so the secret of us being patient, desta característica do fruto do Espírito, of this characteristic of the fruit of the Spirit, é deixar Jesus controlar a nossa vida. is to let Jesus control our lives. Amém? É deixar Jesus desenvolver o fruto do Espírito em nós. Is to let Jesus develop the fruit of the Spirit in us. Amém? E isto é ter paciência, And this is to have é patience. ser paciente. Is to be patient. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, amém? Let's stand up. Vocês sabem, neste tempo que nós temos estudado sobre o fruto do Espírito, In this time that we have studied about the fruit of the Spirit, e nós já conhecemos este fruto do Espírito há tanto tempo, and we have known this fruit of the Spirit for such a long time, e muitas vezes nós continuamos a achá-lo tão difícil, many times we still find it so hard, porque aquilo que sai de nós, because that lives us, muitas vezes é porque Jesus ainda não vive completamente em nós. many times is because Jesus doesn't live completely in us yet. E não é fácil. And it's not easy. Não é fácil nós termos Cristo completamente em nós. It's not easy to have Jesus completely in us. Amém? Isto é um processo. This is a process. E é um processo que nos leva a um propósito. And it's a process that takes us to a purpose. Amém? E o propósito é nós estarmos com Cristo.
And the purpose is for us to stay with Christ. Então, o meu desafio hoje And so my challenge today é nós desafiarmos Deus neste processo. is that we challenge God in this process. Muitas vezes nós não conseguimos, Many times we can't, porque muitas vezes nós somos fracos, because many times we're weak, muitas vezes nós somos covardes, many times we are just cowards, muitas vezes nós não conseguimos com as nossas forças, many times we can't with our strengths. mas eu queria desafiar-vos But I a wanted to desafiar challenge Deus, you. I wanted to challenge you to challenge God. porque quando nós desafiamos Deus, Because when we challenge God, Ele vai fazer. He will do it. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. But we have to do our part. Amém? Deus vai continuar com este processo God will continue with this process para que cada um de nós, so that every one of us, este fruto do Espírito, possa ser luz onde nós, no ambiente onde nós estamos, so the fruit of the Spirit can be light in the ambient where we are, seja no nosso trabalho, be it at work, seja na nossa escola, be it at our school, seja mesmo até na igreja. be even at church. Muitas vezes nós, às vezes acontecem situações Many times situations happen em que nós vemos coisas estranhas na igreja, mesmo dentro da igreja. where we see many strange things, even at church. E muitas vezes até com pessoas que nós sabemos que são cristãos há anos. And maybe even with people that we know that are Christians for years. E muitas vezes temos a tendência às vezes até de julgar, Many times we even have the tendency of judging them, às vezes até de apontar o dedo, sometimes even of pointing fingers. mas nós não nos podemos esquecer But we cannot forget que é um processo. that it's a process. É um processo. It's a process. E só vai estar perfeito And it will only be perfect quando nós estivermos com Cristo. when we are with Christ. Até lá nós não deixamos de ser pessoas Until then, we don't stop being people. com falhas, With flaws, com erros, with errors. mas o importante é nós querermos continuar este processo, But the important is for us to wanting to continue that process, por muito que custe. for however much it E se costs. nós dermos pequenos passos And even if we give little steps, e este processo com Cristo for avançando, and this process with Christ keeps going, vai chegar o tempo there will be a time em que nós vamos chegar lá, when we will get there. porque Deus tem um propósito maior para cada um de nós. Because God has a higher purpose for Deus every tem one um of us. propósito para este lugar. He has a purpose for this Deus place. tem um propósito para esta igreja. He has a purpose. God has a purpose for this E church. eu acredito And I believe que não é por acaso que nós estamos a falar nisto. that it's not just because that we're talking about this. Não é por acaso que nós estamos a falar do fruto do Espírito. It's not just because that we're talking about the fruit of the Spirit. Porque o importante não é que os outros nos vejam pessoas perfeitas. Because the important is not that other people see us as perfect people. O importante é que apesar que as pessoas nos vejam com os nossos erros, The important is that people will as pessoas nos vejam com os nossos erros, The important is that people will see us with our mistakes, com as nossas falhas, with our flaws, elas percebam que há um Cristo que and vive em nós. they will understand that there is a Christ that lives in us. Há um Cristo que nos ajuda a seguir There is a Christ that will help us a continue cada dia da nossa vida. in every day of our lives. Amém? Amen. Amém. Nós vamos tomar a ceia. We will take the supper. Amém.